Vamos voltar ao nosso estudo do Evangelho de Lucas, que se chama Jesus, o Homem Perfeito. E o nosso versículo-chave é Lucas 19:10, que diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Coincidentemente, essa noite nós vamos estudar Lucas 19, do versículo 1 até o versículo 10, do nosso versículo-chave. Só quero lembrar antes vocês que no nosso último estudo do Evangelho de Lucas, nós terminamos o capítulo 18 e nós vimos o cego Bartimeu. Nós aprendemos com a fé daquele cego, não sei se todos vocês lembram, que ele gritava desesperadamente para que Jesus ouvisse, do meio da multidão. Jesus vem a ele e ele é curado. Nós aprendemos sobre o tipo de fé que agrada a Deus. E nós vimos também o quanto Jesus ele se compadece das nossas dores. Jesus ele realmente sabe o que a gente sofre, o que a gente passa, e ele não fica de braços cruzados, ele se compadece, ele não sente pena, ele age em nosso favor, para nos consolar, nos confortar e nos fortalecer. Então, essa noite nós vamos aprender com Jesus que ele busca os perdidos. Jesus está à procura dos perdidos, daqueles que são desprezados, aqueles que são considerados inúteis, aqueles que a sociedade fala que não servem para nada, aqueles que são excluídos e rejeitados, que ninguém ama e ninguém quer. Jesus ele veio para esses, e é isso que nós vamos ver na história dessa noite. Lucas 19, versículos de 1 a 10, acompanhem comigo. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Senhor, eu oro mais uma vez, Deus, que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade no nosso meio, para falar conosco, Senhor, para nos sacudir, ó Deus, para que caia de nós, Senhor, tudo aquilo que está desalinhado, que Te desagrada. Senhor, eu oro que todos nós possamos voltar, ó Deus, voltar da onde nós caímos, da onde nós deixamos de olhar para Ti, de confiar em Ti, de depender de Ti. Eu oro, Senhor, por um agir sobrenatural do Teu Espírito Santo no nosso meio, em cada coração, de forma que todos saiam daqui fartos, Senhor, saciados pela Tua palavra e transformados na Sua maneira de viver, Senhor. Isso é o que nós Te pedimos em fé e já Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. O tema da mensagem é a procura dos perdidos. Versículos 1 e 2. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Jericó era uma cidade muito rica, muito importante, muito antiga, mas muito próspera. E ele atravessou a cidade. A gente sabe que o destino de Jesus é Jerusalém. Ele está indo para a cruz, ele está indo morrer pelos nossos pecados. Mas no caminho ele passa por Jericó. E é interessante que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é nesse capítulo mesmo, capítulo 19. Então nós estamos muito próximos desse grande finale, ou desse clímax, da narrativa do Evangelho de Lucas, que Jesus vai pagar o preço dos nossos pecados na cruz. Mas
Por enquanto, nós estamos bem perto, Jesus está muito próximo de Jerusalém, e ele passa por Jericó, ele atravessa essa cidade. E havia ali, versículo 2 diz, um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então você conhece a história dos publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Era aquela classe de funcionários públicos odiada pela nação de Israel, porque eles serviam o império. Eles eram judeus, mas que eram pagos pelos romanos para cobrar os impostos do próprio povo judeu. Então os judeus não olhavam para os publicanos com bons olhos, porque eles trabalhavam para o governo romano, que os oprimia. Mas não só isso, porque essa classe, os cobradores de impostos, os publicanos, eram comparados pelos próprios judeus com as prostitutas, como aqueles que viviam muito abaixo do padrão de Deus. Então eles olhavam para eles como os pecadores, eles olhavam para eles como aqueles que eram renegados. Eles, para vocês terem ideia, eram proibidos de entrar no templo para adorar a Deus. Eles não tinham comunhão, não tinham espaço na sociedade para eles. Eram pessoas que eram totalmente excluídas, rejeitadas pela sociedade judaica da época. Então, está ali Zaqueu. E o mais interessante é que o texto fala que ele não era um mero cobrador de impostos como Mateus era. Lembra de Levi, que era um cobrador de impostos? Jesus falou, segue-me, e ele deixou tudo. Esse daqui, ele era chefe. Ele parece um tipo de encarregado que estava acima de alguns cobradores de impostos e que recebia, e que lucrava com a extorsão, com aquilo que esses cobradores de impostos tiravam do próprio povo. Então, era alguém que você não tenha dúvida que era odiado. Zaqueu era um homem odiado. E ele sentia esse ódio do povo, é claro, Quem não sentiria? Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, mas que, em outras palavras, significa odiado pelo povo. Muito bem, o nome Zaqueu significa justo ou puro, e ele estava muito longe de fazer jus ao nome, porque ele não era justo, ele não era puro. E por ter esse cargo de chefia, de ser alguém rico, era alguém que as pessoas identificavam muito facilmente pelas roupas que usava. E é interessante o que segue, a história que vem a seguir. Então ali estava aquele traidor da nação, que as pessoas odiavam. Versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Então esse Zaqueu, esse chefe dos cobradores de impostos, odiado pelo povo, rico, ele queria ver Jesus. Provavelmente ele já tinha ouvido sobre Jesus. Eu não sei se Mateus era amigo dele, eu não sei como, se Mateus orava por ele, eu não sei como surgiu esse interesse por Jesus, mas ele tinha esse coração, irmãos, ele tinha o desejo de conhecer Jesus. Ele queria ver quem Jesus era. Sabe quando você ouve muito de alguém e causa uma curiosidade de você conhecer essa pessoa pessoalmente? Esse era o Zaqueu. Ele já tinha ouvido muito sobre Jesus e agora ele sabia que Jesus estava passando. Então ele pensou, é a minha oportunidade de conhecer esse Jesus. Ele queria ver quem Jesus era, mas ele tinha um problema. Ele era baixinho. Mauro nunca vai saber o que é isso. Ele era baixinho. Ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão. A multidão impedia Zaqueu de ver Jesus, porque ele era muito baixinho. Só via as cabeças das pessoas. Devia ser uma perspectiva estranha do Zaqueu, Vamos falar assim, do Zaqueu. E ele não conseguia ver Jesus. Então ele estava com um problema. Ele queria ver Jesus e ele não podia por causa do seu tamanho, sua pequena estatura.
Mas ainda bem que esse Zaqueu não era do tipo que desistia fácil. Ele era do tipo que perseverava, e ele perseverou. Ele pensou um plano, ele pensou um modo que ele pudesse ver Jesus. E o que ele fez, versículo 4. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então, sabendo que ele não podia ver Jesus, ele falou: eu vou na frente da multidão e eu vou subir numa árvore e aí eu vou ver quem é Jesus. Porque Jesus, ele não andava com uma roupa diferente dos outros, ele não tinha uma aparência diferente dos outros, ele estava junto do povão, e era muito difícil dele identificar. Então ele pensou: eu vou subir numa árvore e quando Jesus passar eu vou ver então quem é Jesus, eu vou conhecer esse Jesus. E ele perseverou e ele fez isso. Só que interessante, o versículo 4 fala que ele fez duas ações que não cabia a um homem adulto e muito menos rico. Ele corre e ele sobe numa árvore. Quem corria nessa época era criança, um homem adulto não corria nessa sociedade, nessa cultura. O homem adulto correr era fazer coisa de criança, era ser ridicularizado, era se colocar para ser ridicularizado. Então ele não pensou, ele não quis nem saber, na verdade, o que iam falar dele, o que iam pensar dele. Ele queria conhecer Jesus e ele correu. Ele tinha que ser mais rápido que a multidão. E ele tinha que vencer as dificuldades dele, as limitações dele. E ele subiu nessa árvore. E subir na árvore também. Não mais um homem adulto ia subir numa árvore, muito menos um homem rico ia subir numa árvore. Era coisa de criança. E ele fez duas coisas de criança. Mas graças a Deus que aquele que não se torna como uma criança não é digno do reino de Deus. Ele preferiu se tornar como uma criança e correr e subir numa árvore para que ele pudesse conhecer Jesus. Então ele fez isso, ele não se importou com o que as pessoas poderiam dizer dele, zombar dele. Ele já era odiado mesmo, ele não tinha o que perder, não é verdade? Ele foi e subiu na árvore. Zaqueu, ele procurava Jesus de uma forma tão intensa, tão verdadeira, que ele não se importou com nada mais. E essa árvore, essa figueira brava, ou sicômoro, era uma árvore de 10 metros de altura, com um caule curto e com galhos longos e fortes. E aí ele pôde ficar ali bem seguro, em cima desse galho da árvore. E quando Jesus passava, ele ia reconhecê-lo. João Calvino disse que a curiosidade e a simplicidade são uma espécie de preparação para a fé. E é exatamente assim para muitos de nós, né? A curiosidade e a simplicidade é uma preparação para a fé. Porque isso tem a ver com o que Jesus falou em Lucas 18, versículo 17. Digo-lhes a verdade que quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Se nós não formos simples como uma criança, se nós não estivermos dispostos a sermos crédulos como uma criança, não temos como entrar no reino dos céus. E ele foi. Talvez ele tinha muitas perguntas na sua mente, né? Por que as pessoas seguem Jesus? Por que tanta gente está acompanhando ele? O que ele vai fazer? Quem é esse Jesus? O que eu estou perdendo? Ele poderia pensar muita coisa, e ele guardava todas essas coisas no seu coração. Mas graças a Deus ele não deixou que nada fosse um empecilho para que ele pudesse ver Jesus. Eu penso que muita gente de sucesso, o orgulho para elas é o maior empecilho, né, para elas conhecerem Jesus. Versículo 5. Lucas 19, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Que palavra gostosa Zaqueu ouviu, né? Ele não esperava isso. Ele só queria ver quem Jesus era, mas Jesus já sabia desse desejo do coração de Zaqueu. Zaqueu pensava que ele estava procurando Jesus, mas ele descobriu que Jesus é quem estava procurando ele. Cada um de vocês que conhece o Senhor, que nasceu de novo, tem uma história de como que foi isso.
Você começou com um desejo pelas coisas de Deus, um desejo sobre a palavra de Deus, um desejo sobre esse mundo espiritual, e você nem fazia ideia que já era Deus trabalhando no seu coração, que já era Deus trazendo você para perto dele. Até o momento que você então conhece Jesus, e aí as escamas caem, tudo faz sentido, você se sente a pessoa mais amada do mundo, mais segura do mundo, e nada mais importa agora, né? Porque você entende que você é um pecador, salvo pela graça de Deus, amado com o maior amor do mundo, e você está nas mãos, né, mais fortes e mais seguras do mundo. Você se sente a pessoa mais amada do mundo. E é exatamente assim. Deus, Ele nos traz, Ele nos atrai até Ele. E aí nós entendemos que não era nós que estávamos à procura dele, mas era ele que estava procurando a gente já há muito tempo. E assim aconteceu com Zaqueu. Jesus foi até a árvore que Zaqueu estava, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Eu gosto dessa palavra, desce depressa. Por que Jesus tinha pressa? Jesus tinha pressa para que Zaqueu conhecesse. A pressa, Jesus tem pressa de transformar as nossas vidas. Jesus tem pressa de que a gente possa conhecer, experimentar esse amor que salva, esse amor que perdoa, esse amor que transforma. Ele queria tirar Zaqueu daquela prisão, ele queria tirar Zaqueu daquele mundo horrível que ele vivia, isolado, ele vivia banido, ele vivia só, ele vivia triste. E eu fico imaginando, irmãos, para esse interesse acontecer também no coração de Zaqueu, imagina, ele era um homem rico, então a gente pensa que o homem rico não falta nada, né? A gente pensa, cara, né? Normalmente as pessoas pensam isso, né? Nós conhecemos Jesus, sabemos que não é verdade, mas o homem natural pensa que dinheiro é tudo, né? Tem dinheiro, você tem tudo. E não é verdade. Zaqueu, ele era inquieto, ele era insatisfeito, ele era infeliz. Ele sabia que faltava algo, e faltava algo mais importante na vida dele. Ele precisava de um relacionamento com Deus. E eu imagino que aquela riqueza toda começou a não ter mais graça. Toda a farra, toda a fortuna, todo o bem bom que ele poderia ter, começou a não ser suficiente para ele. E quando isso acontece, é Deus trabalhando. Só pode ser Deus trabalhando, não é? Quando a vida não tem mais graça para nós e a gente busca Deus, que momento maravilhoso esse, porque a gente está aberto para conhecer a Deus. E foi assim com Zaqueu. E Jesus falou: desce depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. E quando Jesus falou: eu quero ficar na sua casa hoje, foi como uma ordem divina, foi como um mandamento, um comando de Deus. Eu quero ficar na sua casa hoje. É a primeira vez, irmãos, em todo o Evangelho que Jesus se convida. Até esse momento nós vemos Jesus sendo convidado pelas pessoas para jantar na casa delas. Essa é a primeira vez que Jesus fala: eu quero ir jantar na sua casa hoje. E ilustra para nós Apocalipse 3:20, que fala que Jesus bate na porta do nosso coração. E se a gente abrir, Ele entra e ceia conosco, não é? E tem comunhão conosco. E aqui é uma ilustração perfeita disso. Jesus, Ele se convida: eu quero ficar em sua casa hoje. E eu quero lembrar vocês que não é próprio da natureza do homem, do homem perdido, né? Buscar o Salvador. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, você lembra o que aconteceu? Eles se esconderam, eles fugiram. O homem natural, ele foge de Deus, né? A natureza pecaminosa do homem o faz fugir de Deus. A única coisa que pode atrair o homem pecador a Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então, se você ou alguém que está nos ouvindo começa a entender que esse mundo está perdendo o sabor, perdendo a graça, e tem essa insatisfação dentro de si, dentro do seu coração, quando o dinheiro não preenche, né, quando nada mais preenche, Deus já está trabalhando no coração, Deus já está atraindo você a Ele.
Então, é interessante. Zaqueu queria tanto ver Jesus que Jesus foi até ele. Tem um versículo que ilustra isso, Jeremias 29:13, que eu realmente amo esse versículo. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Não é verdade, irmãos? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O que é necessário para nós encontrarmos o Senhor? Buscá-lo de todo o coração. Ele não se esconde de nós, Ele não torna as coisas mais difíceis para nós, pelo contrário, Ele tem prazer em se revelar a nós. A única coisa que vai determinar isso é simples, é se nós o buscamos de todo o coração. Se nós o buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos. É a palavra dele quem diz. Amém? Então ele chama Zaqueu pelo nome, essa é uma observação interessante, eu não posso deixar passar. E Jesus sabe o quanto chamar alguém pelo nome é importante. Zaqueu provavelmente só ouviu alguém falar o nome dele com essa doçura, talvez, quando a mãe dele o chamava, quando ele era pequeno. Mas acredito que as pessoas o chamavam por apelidos e nomes muito feios, né? E quando põe um apelido já era, né? Mas Jesus o chama pelo nome, Zaqueu. E eu quero lembrá-los que Deus sabe o nosso nome e Ele nunca se esquece do nosso endereço. João 10:3 diz que o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Jesus, Ele nos conhece pelo nome, Ele nos chama pelo nome. E é por isso que a salvação ela é tão pessoal e ela é tão maravilhosa. Porque cada um sabe quando escuta o Senhor chamar o seu nome. Cada um sabe, né, como é doce, como é bom ouvir a voz do Senhor chamar o nosso nome. A Bíblia fala que no céu nós vamos receber um novo nome. E eu creio particularmente que esse nome está ligado ao nosso relacionamento com o Senhor hoje. Sabe quando Jesus ressuscitou e falou Maria, e ela pensava que era o jardineiro, ela entendeu que era Jesus? Alguma coisa desse tipo, alguma coisa que que nós estamos cultivando no nosso relacionamento com Cristo e que vai ser tão fácil identificá-lo no céu, vai ser tão fácil reconhecê-lo no céu. Quando nós vemos Jesus, irmãos, nós não vamos ver um estranho, nós vamos ver alguém que nós amamos, alguém que nós ansiamos por conhecer mais intimamente. Isso é maravilhoso, né? Muito bem. Bom, Jesus chamou Zaqueu pelo nome e ele fala, desce depressa, porque ele queria se revelar completamente a Zaqueu. Zaqueu provavelmente tinha muitas perguntas, mas ele não fez da árvore, ele desceu da árvore, e essa é uma outra característica importante. É importante para conhecer Jesus profundamente, ter comunhão com Ele, descer, né? Descer do pedestal, descer do nosso orgulho. E Zaqueu fez isso, ele desceu daquela árvore e ele foi com Jesus. Jesus, ele não chama Zaqueu, irmãos, isso é muito importante. Ele não queria pregar para Zaqueu e queria que Zaqueu se convertesse religiosamente. Jesus, ele quer comer com Zaqueu, ele quer ter tempo com ele quer relacionamento com ele. E é isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente pensa que as pessoas têm que se converter, né, como se fosse um robô, um molde, né? Põe esse molde e pronto, né? Você está convertido. Não, é um trabalhar de Deus, é um relacionamento que começa com Deus. E vai crescendo, e Deus vai transformando a gente de dentro para fora. Então Jesus, ele queria um relacionamento com Zaqueu, queria ter tempo com ele. A igreja primitiva ela era conhecida como aquela que ia atrás dos proscritos, daqueles banidos, daqueles que ninguém amava, daqueles que ninguém queria. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus como igreja para amar essas pessoas e buscar essas pessoas e procurar por essas pessoas, assim como Jesus fez com Zaqueu. Spurgeon disse que Cristo não se forçará a entrar na casa de qualquer homem e sentar-se ali contra a vontade do homem. Isso não seria ação de um convidado, mas de um intruso indesejado. Jesus, ele é diferente. O diabo, ele arromba, né? Ele possui as pessoas. Jesus, gentilmente, ele bate a porta. Ele pergunta se pode entrar.
E que nós possamos agir como Jesus e amar aqueles que não são amáveis, né? Muito bem. Versículo 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. A resposta de Zaqueu, irmãos, foi essa. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Isso é maravilhoso. A alegria é um tema central no Evangelho de Lucas, é repetido 20 vezes no Evangelho o tema alegria. É claro que quem prova da alegria da salvação sabe quão maravilhoso isso é. Mas é muito interessante, ele desce e ele quer Jesus, gente. Ele não quer uma religião, ele não quer uma doutrina, ele não quer uma igreja, ele quer Jesus. Ele quer Jesus, e isso é notável no relacionamento de Zaqueu com Jesus. E interessante que Jesus, ele ia entrar em Jerusalém, ia ter uma entrada triunfal, muitos iam recebê-lo com muita alegria, mas ele precisava entrar no coração desse homem antes. E essa entrada foi muito mais duradoura, não é? E eu quero, antes da gente continuar, falar que Zaqueu é um modelo para todos que desejam conhecer Jesus. Por quê? Olha só, Zaqueu recebeu Jesus procurando por ele com um desejo sincero. Ele recebeu Jesus humilhando-se, descendo do seu pedestal. Ele recebeu Jesus não se importando com quão pecador ou odiado ele era. Ele recebeu Jesus quando ele o chamou pelo nome. Recebeu Jesus sem demora, prontamente. Ele recebeu Jesus vindo até Jesus. Ele recebeu o próprio Jesus, não uma religião. Ele recebeu Jesus na sua vida e na sua casa. Ele recebeu Jesus com alegria. Ele recebeu Jesus apesar do que os outros diziam. E ele recebeu Jesus com arrependimento e desejo de acertar seu coração com o dele. Então é um grande modelo para aquele que deseja conhecer Jesus ou receber Jesus. Lucas 19:7, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. É claro, estava demorando. Quando uma conversão dessa acontece, sempre tem que ter os críticos. Então todo o povo viu isso e começou a queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, né? Como se eles, né, estivessem acima da... E Jesus, ele não se importou com a crítica do povo, tá? Jesus sabia, né, do bem do coração do homem, e Jesus sabia o que ele tinha que fazer, e ele estava muito interessado naquela alma, e ele não ia deixar perder aquela alma por causa da crítica dos homens, e ele simplesmente foi para a casa de Zaqueu, ele foi comer lá. E pouco tempo, né, com Jesus, Zaqueu ele já era um homem transformado. A gente vai ver no próximo versículo a transformação que aconteceu no coração dele. Mas antes eu quero ler uma frase do Charles Spurgeon que ele disse o seguinte: Jesus não ensinou Zaqueu, indo à sua casa, que o caráter não tinha qualquer consequência. Pelo contrário, Zaqueu percebeu rapidamente que o caráter tem grande consequência. Por isso, ele se levantou e disse: eis, Senhor, a metade dos meus bens que dou aos pobres, e se eu tenho tomado qualquer coisa de qualquer homem por falsa acusação, eu o restaurarei 4 vezes. Então, Jesus não estava indo na casa dele para ensinar ele que, tudo bem, tudo que você faz, eu estou contigo. Não, o fato de Jesus ir à casa dele, o quebrou tão completamente, o transformou tão completamente. Irmãos, é muito fácil nós cedermos à pressão e ficarmos longe daqueles que Jesus quer alcançar, seja por causa do estilo de vida, seja por causa de alguma coisa que faz, que ninguém gosta, que todo mundo fala, e é muito fácil você ir pelo que os outros falam, e a gente precisa estar alinhado com Deus, a gente precisa estar convicto em Deus, de quanto Ele ama o pecador, que Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E se nós não entendermos, se nós não provarmos na nossa vida isso de verdade, nós não vamos ter como amar o pecador também. Não temos como levar esse amor àqueles que precisam também. Então, a gente tem que
a gente tem que parar e pensar como que a gente está agindo, se a gente está indo de acordo com a multidão ou de acordo com Jesus. Versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Houve uma mudança no coração de Zaqueu. Ele realmente se converteu. E ele não fala isso, né, como que querendo convencer o Senhor, né? Eu vou prometer uma coisa e está tudo certo. Não, ele está agindo praticamente. Ele não está prometendo, ele está agindo. Eis aqui, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E tudo aquilo que eu roubei, que eu tirei indevidamente, eu vou devolver 4 vezes mais. E a lei falava que ele tinha que devolver com 20%. Né, quando alguém que roubava, confessava seu pecado, tinha que devolver com 20% a mais. Ele não está discutindo a lei, ele quer dar 4 vezes mais do que ele pegou. Isso mostra uma transformação verdadeira. O amor verdadeiro de Deus no nosso coração causa uma mudança verdadeira. A lei, quando a gente faz o que a lei fala, a lei a gente faz obrigado, a gente faz que tem que fazer. Mas quando é graça, quando é o amor de Deus que nos move, a gente vai muito além onde a lei é capaz de nos levar. Lembra que a lei levava as pessoas até o pátio do templo. A graça rasgou o véu e a gente entra no Santo dos Santos. A graça nos leva muito além de onde a lei pode nos levar, irmãos. E é o que a gente testemunha acontecendo na vida de Zaqueu. Ele realmente foi transformado. O encontro dele com Jesus foi real. Ele acreditou que Jesus é o Salvador da vida dele, o Salvador pessoal dele. E olha que a lista dele não devia ser pequena, né? O cara ser rico, ser cobrador de impostos nessa época, rico, com certeza você era um ladrão grandão, né? Então a lista dele devia ser grande. Bom, mas é possível uma pessoa ser transformada assim? Irmãos. Nós temos provado e visto que o Senhor é bom. Nós temos o nosso próprio testemunho, a nossa história de quem nós éramos antes de Jesus e o que Ele fez nas nossas vidas. Zaqueu mudou completamente. Ele com certeza, haviam muitas coisas a serem transformadas na vida de Zaqueu. Mas ele demonstrou que o seu coração estava salvo com essa nova atitude dele. Então, o que acontece é o seguinte, irmãos, nós somos salvos e começa um processo de santificação e de transformação. Mas é impossível ter o encontro com Jesus e nada, nenhuma aparência, nenhuma evidência ser manifesta às pessoas que nos cercam. É impossível. Nós vamos ser transformados até o fim da nossa vida, mas alguma coisa, alguma evidência vai ter que aparecer. Alguma evidência vai ter que aparecer. As pessoas vão perceber que você é diferente, que você agora realmente está transformado. Amém? Versículo 9, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Eu quero chamar a atenção de vocês para o quanto Jesus ele é detalhista. Aquele homem ele se sentiu excluído, rejeitado, alguém que não podia adorar a Deus no templo. E que eles falavam que não era um judeu, porque era alguém renegado, banido, proscrito. Então Jesus ele fala: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. E a gente sabe que Jesus se refere a filho de Abraão como aquele que teve a mesma fé de Abraão. Nós somos filhos de Abraão porque nós cremos na mesma fé. Não é a fé que por obras, é a fé sem obras. É simplesmente porque Jesus pagou por nós o preço na cruz. Então, por essa fé, ele é filho de Abraão. Então ele fala: olha, esse daqui é filho de Abraão. Então ele não se refere só à sua linhagem genealógica, ele fala filho de Abraão por causa da fé de Abraão que ele tem. Então hoje houve salvação nessa casa. Então é interessante Jesus ele falar essa palavra não só para testemunho dos outros, mas principalmente para o próprio Zaqueu, que se sentia rejeitado e à parte e longe, do povo judeu e do Deus deles.
E é interessante observar que Zaqueu ele foi transformado de forma que, ao invés de tirar, agora ele dava. Ele deu metade aos pobres. E ele tinha grande alegria de fazer isso, né? Versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então Jesus fala, o nosso versículo tema, o Filho do Homem, esse título messiânico que os judeus sabiam que se referia somente ao Salvador do mundo, ao ungido de Deus, o Cristo. Então ele diz, eu sou o Filho do Homem, eu sou o Cristo, e eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu estava perdido, ele estava perdido completamente, estava só, longe de tudo e de todos, perdido. E ele imaginava, né, se esse Jesus poderia aceitar alguém como ele, poderia amar alguém como ele poderia estar perto desse Jesus. Quem sabe numa árvore ele pensou, e Jesus se convidou para ir para a casa dele. Então, esse é o Senhor, irmãos, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Salvador amado, bendito, maravilhoso, santo, que deseja uma comunhão conosco, que nos transforma, que deseja uma intimidade conosco, que vai transparecer e Ele vai nos transformar de dentro para fora a cada dia, até que seja mais e mais fácil das pessoas conhecê-lo olhando para nós, através das nossas vidas. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E Ele tem encontrado e salvado muitos até hoje. Eu sou um deles. E eu creio que muitos aqui também. Mas Jesus continua procurando perdidos, né? E eu quero falar que essa experiência de Zaqueu nos responde algumas perguntas. Quem, o que, onde, quando, por que e como. Quem Jesus quer receber? Os perdidos. O que Jesus quer com aqueles que o recebem? Relacionamento. Onde Jesus vai? Até o perdido. Quando Jesus quer que o receba? Imediatamente, depressa. Porque Jesus quer estar com ele para dar-lhe perdão e vida eterna. Como Jesus quer que você o receba? Alegremente, como Zaqueu recebeu. Irmãos, eu vou terminar falando o seguinte, o Senhor está à porta e bate, Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele bate hoje a porta de cada coração, ele deseja intimidade, ele procura pessoas para ter um relacionamento, ele quer nos curar, ele quer nos libertar, ele quer nos transformar, ele quer se revelar às pessoas através da nossa vida. Ele é glorificado quando nós o recebemos, quando nós aceitamos o seu perdão, a sua graça. E ele veio para aqueles que são doentes, ele veio para aqueles que realmente são desprezados e que todo mundo fala que não tem jeito. Ele veio para esses. E a menos que a gente se veja como um desses, a gente não vai ter espaço, não vai ser humilde o suficiente para se tornar uma criança e receber Jesus. Todos nós somos de pequena estatura como Zaqueu, quando a gente pensa espiritualmente, porque ninguém é grande o suficiente para entrar no céu. Todos nós somos pecadores e separados da glória de Deus. E todos nós precisamos do perdão do Senhor, que veio nos procurar e nos salvar. Amém? Então, assim como Zaqueu, irmãos, ele não imaginava como aquele dia ia terminar, né? Quem sabe hoje, né, um dia, talvez para alguém que esteja nos ouvindo, que você não imaginava ouvir uma palavra em que Jesus deseja entrar no seu coração e ter um relacionamento pessoal com você. Mas você pode terminar seu dia assim, né, tendo comunhão com o Salvador do mundo. Jesus é real, Ele venceu a morte, Ele ama você e Ele quer transformar você. Aquele dia terminou alegre para Zaqueu. Foi o melhor dia da sua vida. Mas Jesus continua procurando, né? Você já foi encontrado, né? João 1, de 11 a 12, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito
de se tornarem filhos de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque de uma forma tão simples, o Senhor se revela para nós como um Deus que se importa conosco, Deus. Oh, meu Deus, oh Senhor. Um Deus que vê o que ninguém vê. Um Deus que sabe o que ninguém sabe. E um Deus que é capaz de nos amar como ninguém jamais pode nos amar. Senhor, eu oro que todos os corações se rendam a Ti essa noite. Eu oro, Senhor, que o desejo de Te conhecer seja grande em cada coração, de todos os presentes, de todos que nos ouvem. Eu oro, Senhor, que esse ano seja um ano maravilhoso, Deus, porque nós temos o mesmo desejo de Zaqueu, de Te conhecer, de saber, ó Deus, quem Tu és ainda mais intimamente. Que a gente fale como Moisés: Senhor, mostra-me a Tua glória. Que a gente não se satisfaça, Senhor, com a vida que nós temos levado. Senhor, que esse momento seja um momento de resolução e que a nossa resolução seja Cristo, seja estar perto do Senhor, seja estar sensível à Tua voz, andar contigo. Deus, que a gente não se prenda em fazer alguma coisa para que as pessoas vejam, mas que o nosso coração, ao estar contigo, Senhor, todos vão ver, todos vão saber que a gente não fala do Senhor, mas que a gente anda com o Senhor. Oh, meu Deus, eu oro por isso para nós, eu oro isso para a Tua igreja, Senhor. Eu oro isso, Senhor Deus, para cada um presente aqui, cada um que ouve essa mensagem. Faz além, Senhor, do que nós podemos pedir ou pensar, Senhor. Nós Te amamos, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Senhor, nós Te glorificamos, Senhor. Deus, ainda hoje assistindo desenho bíblico com a minha filha, eu fui tocado, Senhor, porque Jonas foi para Tarsis porque sabia que o Senhor é um Deus de misericórdia, que o Senhor ia perdoar os ninivitas, Senhor. Oh, Deus, o Deus do amor, que perdoa multidões de pecados, está presente essa noite para nos cobrir a multidão de pecados com Teu amor, Senhor. O Senhor nos ensina que o amor cobre multidões de pecados, Senhor. E eu oro, Deus, nos torna mais parecidos contigo, Senhor. Nos torna mensageiros da graça e da misericórdia, Senhor. Eu oro em fé e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Oh,
move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Passa o mundo, vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Passa o mundo, vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei. Acende o fogo em mim. Não deixe o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, minha visão morrer. Clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez. Ó, vem me corrigir com seu amor. Acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei. Acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez. Ó, vem me corrigir com seu amor. Acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim.